O que tem na prova do Enem. Que bom que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Que bom que você está aí. Meu nome é Dimas, eu trago, feita com todo capricho para você, essa videoaula onde eu corrijo 3 questões aí que caíram na prova do Enem 2025, parte de matemática, caderno azul. A primeira delas é a questão de número 160, que diz o seguinte: um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância d da lâmina de água ao tampo da mesa em centímetro aumente em relação ao tempo t em minuto de acordo com uma função do tipo d igual a k mais tangente de p que multiplica t mais m, sendo os parâmetros k, p e m números reais para t variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas as assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição d. A expressão algébrica que apresenta a relação entre d e t é qual dessas opções? Então, a questãozinha bem exigente. A gente vai fazer uma análise aqui da situação e veja que toda a movimentação aqui acontece de 0 a 4 minutos, conforme está dito aqui. A questão já nos deu as duas assíntotas verticais da função tangente, né? Aqui está a curva tangente. O que são as assíntotas? São os limites aqui, da curva da tangente. Então, essa é uma assíntota e essa é a outra assíntota. E deu a função d igual a k mais tangente de p, que multiplica t mais m. Agora, o nosso desafio é achar os valores aqui para k, p e t. Como eu já disse, a movimentação toda aqui ocorre entre 0 e 4 minutos. Veja que aqui a curva está pontilhada até chegar na direção do 0 e também está pontilhada do 4 para frente. Então, toda a movimentação ocorre aqui, entre 0 e 4. Mas ela obedece a essa função que poderia ir mais ou menos, dependendo da situação. Primeiro eu vou caçar essa distância aqui, vou abrir um espaço aqui, A distância entre as assíntotas vai nos ajudar muito. E como que eu caço essa distância aqui, entre as assíntotas? Vou partir de um princípio bem simples. Veja, se você tivesse 2 pontos, o ponto 3 e o ponto menos 1, vamos chamar de P1 e P2. Como que você caçaria a distância aqui? Fazendo 3 menos menos 1. Então, P2 menos P1 seria 3 menos menos 1. 3 menos menos 1 é 3 mais 1, que dá 4. Fica simples de entender, uma vez que eu tenho 3 para a direita, 1 para a esquerda, ao todo eu tenho 4. E eu vou aplicar esse mesmo princípio aqui, Vou pegar essa assíntota aqui, que é 5 mais 2π sobre 2, e dela diminuir essa, que é 5 menos 2π sobre 2. Aqui esse 5 anula esse, por quê? Porque tem um menos aqui. E 5 menos 5, um anula o outro. 2π menos por menos dá mais, vira 2π mais 2π, que dá 4π sobre 2, que dá 2π. Então, a distância entre as assíntotas aqui é 2π. Foi encontrada aqui, Aí, com isso, eu posso achar o p, o parâmetro. Na verdade, o que significa parâmetro? Significa se essa curva ela é mais fechadinha, se é mais esticada, se é mais dilatada, se é menos dilatada. E aqui, de uma assíntota a outra, é o espaço que essa curva atinge, essa curva da tangente, porque veja, ela não pode tocar nessa assíntota e nem nessa. Pode chegar próximo, mas não toca. E em se trabalhando com função tangente, uma regra é que o π dividido pelo parâmetro vai ser sempre igual à distância entre as assíntotas, que é 2π. Aí agora eu acho o valor do p. Eu passo multiplicando aqui, p vezes 2π, que é igual a π. P isolado é igual a π sobre 2π. Se eu matar esse π com esse, se eu cancelar esse π com esse, porque qualquer número dividido por ele mesmo é 1, vai ficar 1 sobre 2. Achei o valor do parâmetro, que é 1 sobre 2. Outra regra também, em se tratando de função tangente, é que a tangente desse ponto central é sempre zero. Se esse 2,5 for centro, o argumento desse ponto será sempre zero. A tangente desse argumento será sempre zero. E aqui é centro. Para verificar se esse 2,5 é ponto médio, é simples. Você soma os dois extremos, né? 5 mais 5, 10, porque menos 2π mais 2π, um cancela o outro. 5 mais 5, 10.
dividido por 2 dá 5, divide ao meio porque é ponto médio, dá 2,5. Então, realmente, 2,5 é centro. Então, o argumento aqui desse ponto é zero. Então, vou pegar um exemplo simples aqui para você. Ó. Aqui, a tangente é zero. Eu poderia até considerar o seguinte, 2π. Se você pegar π, que é a metade, a tangente de π é zero. Agora, aqui, se a tangente é zero, eu posso vir nessa equação aqui, ó, e dizer, olha, essa tangente aqui é zero. Até coloquei em vermelho, ó, essa tangente aqui é zero. Se essa tangente é zero, ficou fácil, porque aqui, ó, se você pegar o D desse ponto, é 30. Então, 30 é igual a K, ou K é igual a 30. Achei o valor de K. Por outro lado, se a tangente do argumento aqui é zero, eu vou pegar 1/2, que está no lugar do P, ó, 1/2 vezes. O ponto aqui, o T dele é 2,5. Mais M é igual a zero. Por quê? Porque a tangente disso aqui é zero, o argumento é zero. Então, 1/2, se eu pegar 1/2 vezes zero aqui, vai dar zero. Então, isso aqui vai dar zero, porque 1/2 vezes zero é zero. Então, 2,5 mais M é zero. Passando 2,5 para depois da igualdade, ele vai negativo. Então, achei o P, achei o M. Agora é só reescrever aqui a nossa função. Então, porque o que pede? A expressão algébrica que representa a relação D e T. Tem que aparecer o D e o T. Agora é só substituir aí o K, o P e o M. Então vai ser D igual a 30, porque o K vale 30, né? Aqui está dito, ó. Mais tangente de o P, que é o argumento, é 1/2. O T é T mesmo, porque é para relacionar o D com T. Mas o M é 2,5 negativo, menos 2,5, ou 5 sobre 2. Por que eu pus 5 sobre 2 e não menos 2,5? Porque 2,5 é o mesmo que 5 sobre 2. 5 dividido por 2, 2,5. E aqui está aparecendo 5 dividido por 2. Qual a alternativa que traz essa função? A letra E de esperança. Conferindo aqui, ó, 30, tangente de 1/2, T, menos 5 sobre 2. A próxima questão, a questão número 161, ela é bem interessante. Ela diz, os quadrados em cinza na figura representam os quarteirões de uma parte do bairro onde moram João e seu amigo. O quadrado pequeno A, pintado em preto e localizado no canto superior esquerdo de um quadrado maior, indica a casa do amigo de João. João também mora em uma casa de esquina, mas na extremidade norte de um quarteirão. Para chegar à casa do seu amigo, ao sair de casa, João deve caminhar pelo quarteirão onde mora na direção oeste, dobrar à direita, caminhar por 3 quarteirões na direção norte e dobrar à esquerda. A casa do seu amigo fica no segundo quarteirão a oeste. O quarteirão onde se encontra a casa de João é representado pelo quadrado com a letra. Então veja, tem alguns quadrados com algumas letras. Diz aqui que João também mora em uma casa de esquina, mas à extremidade nordeste de um quarteirão. Então nós precisamos considerar um desses pontos aqui, ó. Podemos testar todos. Eu vou começar pelo ponto P. Ele mora nordeste, entre o norte e o leste, né? E diz que João deve caminhar pelo quarteirão onde mora na direção oeste. Se ele sair aqui na direção oeste, ele vai andar nesse sentido. E depois dobrar à direita, caminhar por 3 quarteirões na direção norte. Olha o norte. Então ele vai caminhar 3 quarteirões. 1, 2, 3. Chegou aqui. Vai dobrar à esquerda, né? Vai dobrar à esquerda. A casa do seu amigo fica no segundo quarteirão. Então, 1, 2, chegou. Se você considerar os demais quadradinhos, não tem jeito, porque, por exemplo, se ele estava aqui no Q, se ele andar no sentido que esse andou e for para cima, sai fora do quadro. Em nenhum dos outros pontos encaixa, porque a rota é essa, porque os comandos são esses, né? Então, a alternativa correta, que traz a letra P, é a alternativa A. A última questão desse vídeo é de número 162, ela exige um pouco mais de conta, mas não é difícil. Uma empresa produziu
em um determinado mês 110 toneladas de plástico a partir de derivados de petróleo e 80 toneladas a partir de plásticos reciclados. O custo para reciclar uma tonelada de plástico é de R$500, que equivalem a 5% do custo para produzir a mesma quantidade de plástico a partir de derivados de petróleo. Para o mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzida nesse mês, mas com a redução de pelo menos 50% no custo de produção. Para que no mês seguinte a empresa atinja a meta, a quantidade mínima de toneladas de plástico que devem ser produzidas a partir de reciclagem deverá ser qual das opções? A princípio, o custo da produção do plástico reciclável é R$500. Já o plástico a partir do petróleo é bem mais caro, uma vez que esse reciclado aqui equivale a 5% do custo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar 5% de um valor que vai ser R$500. Então, esse valor é quanto? Olha, se eu pegar 5P é igual a 500 vezes 100, é só aumentar 2 zeros. Dividindo ambos os lados por 5P vai ser R$10.000. Olha quanto que é mais caro produzir a partir do petróleo e ainda agride, né, o meio ambiente. Agora, o custo total, diz aqui no comando da questão que eram 110 toneladas de plástico a partir dos derivados de petróleo. Então, aqui, 110 vezes 10.000, é só aumentar esses 4 zeros aqui, ó. Fechou. E diz que eram 80 toneladas a partir de plásticos reciclados. Plástico reciclado, 80 toneladas, 80 vezes 500, vamos pegar 80. 8 vezes 5, 40. Contei um zerinho aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais 3 zerinhos, né? Então, 1.100.000 mais 40.000, 1.140.000. Esse é o custo total. E a meta é que haja uma redução de pelo menos 50% no custo de produção. O que deve ser feito? Olha, 50% desse custo é dividir esse custo por 2, dividir ao meio, né? 5 vezes 2, 10 para 11, 1, 7 vezes 2, 14 para 14, nada, desço zero, 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 desço zero. 570.000 é metade de 1.140.000. Então, 570.000 deve ser o custo agora. Quanto que tem que ser produzido de plástico a partir da reciclagem, né, para que isso aconteça? Olha, se você pegar o plástico a partir do petróleo menos o plástico a partir da reciclagem, a diferença de preço aqui é quanto? 10.000. Tira-se 500, 9.500. Dá para fazer de N outras formas. Eu estou procurando a mais simples, ok? Então eu tenho que saber quanto tem que ser produzido nisso aqui para que esse custo baixe para 50%. Então, esses 570.000 dividido por 9.500, que é a diferença. Vamos ver aqui, 6 vezes 0 é 0, para 0 é nada, 6 vezes 0 é 0, para 0 é nada, 6 vezes 5 é 30, para 30 é nada, ele veio o 3 aqui, né? 6 vezes 9, 54, 3, 57, para 57, nada. Desci esse zerinho, desci um zerinho, 60. Mas veja bem, é 60 que tem que mudar. Já eram produzidas 80 toneladas a partir da reciclagem. Com mais esses 60 agora que nós encontramos, que vai fazer essa diferença, 80 mais 60, 140, que está na alternativa B de Bons Estudos. Mas se você não acredita, eu posso provar. Eu vou fazer aqui a verificação. Agora vão ser produzidas 140 toneladas de plástico a partir da reciclagem. Então, 140 vezes 500 dá quanto? Olha, 5 vezes 14 é 70, porque 5 vezes 4, 20, ele veio 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7, 70, mais 3 zerinhos, 1, 2, 3. Então, R$70.000 que custará a produção do plástico a partir da reciclagem. Veja bem, se o plástico a partir da reciclagem ele vai ser 140 toneladas, ao todo tem que manter essa quantidade que é 190, vão ser 50 toneladas a esse valor, 10.000. 50 vezes 10.000 é simples. Você coloca o 5 e conta 1, 2, 3, 4, 5 e coloca 5 zerinhos. Somando isso aí, o total vai ser 500.000 mais 70.000, 570.000, conforme o
conforme a meta estabelecida. Então, assim, a gente confirma que está correto. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E se você gostar de música, eu vou deixar rolando aí um pedacinho de uma música que eu fiz nas horas de folga. Eu adoro música, matemática e música tem tudo a ver, porque a música é a pura matemática. Se você não gostar, sem problema, aí você está convidado a assistir os próximos vídeos aqui no canal Matemática Simples e Prática. Se você se inscrever aí, você me ajuda a levar esse conhecimento, esse conteúdo a mais pessoas, beleza? Eu torço pelo seu sucesso.